Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Educação, Educadores e Reflexões. Antes de nós começarmos o nosso vídeo de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, sempre que surgir um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros, uma das primeiras a assistir. Conto com a sua participação. Pessoal, o tema de hoje que eu trouxe para a gente refletir, então, como eu disse lá no vídeo de apresentação, o nosso canal não tem respostas prontas. O intuito é nós refletirmos sobre as questões que afetam, que impactam o campo educacional. Então, nós não temos respostas prontas. O que eu vou trazer são apenas reflexões. E o tema que eu trouxe, né, que é o nome do nosso vídeo de hoje é Pandemia, uma oportunidade de reconstruir a prática docente. A nossa prática como professores, né? Que não foi fácil e não é fácil, não está sendo fácil, na verdade, né? Como diz a música, né? Não está sendo fácil, né? Acho que tem uma música assim. E é verdade, né? Não está sendo fácil, né? Porém, eu sei que muitos de vocês perderam conhecidos, perderam familiares, ou mesmo ficaram doentes, foram acometidos pela Covid-19, e que não foi, né? Foi bastante complicado. Mas também eu vejo o momento, eu particularmente, né? Eu vejo esse momento da pandemia como um momento onde nós podemos reconstruir a nossa prática como professores, né? Eu vou contar um pouquinho da minha experiência, eu acho que é muito parecida com muitos de vocês, né? Atualmente eu só dou aula no ensino superior, então neste 1 ano e meio nós estamos com aulas somente online, mas aulas síncronas, né? Aulas ao vivo, por meio de uma plataforma, né? Mas no dia em que as aulas foram suspensas, eu lembro que eu dei a minha aula normal, tudo estava tranquilo, tudo estava normal. É claro que as pessoas já falavam sobre a pandemia, sobre a possibilidade de quantas pessoas seriam contaminadas no Brasil, enfim. Mas eu lembro que foi uma tarde, terminei essa aula, da tarde, era por volta de 5h30 da tarde, peguei meu ônibus, né? Eu dou aula na região metropolitana de São Paulo e resido atualmente no interior. Então, peguei um ônibus de viagem, mais ou menos 1h40, 1h45 de viagem, e estava tudo bem, e de repente, quando eu estou chegando na cidade onde eu moro, eu começo a receber um monte de WhatsApp falando que as aulas tinham sido suspensas, né? A primeira sensação que eu tive foi ligar para o meu diretor para saber se isso realmente era verdade, se não era uma fake news, né? E aí ele confirmou que era verdade. Em princípio, a primeira sensação que eu tive foi e a minha aula da próxima segunda-feira que eu tinha preparado, que eu já tinha me programado para ir dar essa aula, né? O que ia acontecer? Né? Então, eu me senti que de um momento para o outro, tudo aquilo que eu tinha planejado caiu por terra. Tudo aquilo que eu tinha planejado se desconstruiu, assim, em questão de segundos, né? E é claro que eu tive medo, é claro que eu tive a necessidade de modificar toda aquela metodologia, todo aquele planejamento que eu tinha para aulas presenciais, né? Foi um momento realmente de desconstrução, foi onde eu parei por alguns instantes e comecei a pensar em como é que eu faria para trazer aquelas aulas presenciais e para as aulas online sem com que os meus alunos ficassem desmotivados. Então, em questão de uma semana, eu criei novos conteúdos, novas apostilas, por exemplo, que se encaixassem, assim, apostilas num sentido mais com uma autoinstrução, então que o aluno pudesse ler e também
ter uma ciência daquele conteúdo, porque logo de cara eu pensei no seguinte ponto: será que os alunos vão ter instrumentos, ferramentas para conseguir acompanhar todas as aulas? Isso foi uma preocupação minha logo de cara, né? A questão da exclusão digital. É duro falar, mas embora nós estejamos em pleno século XXI, ainda temos que falar sobre exclusão digital, né? E, infelizmente, é a nossa realidade. Então, eu criei essas apostilas para disponibilizar para aqueles alunos que não pudessem acompanhar as aulas síncronas, né? Então, ao mesmo tempo que eu tive um momento de desconstrução, eu comecei a construir novas práticas, a pensar em novas metodologias. Então, eu comecei a trabalhar muito com resolução de problemas. Por exemplo, de trazer no fechamento da aula um problema para que os alunos refletissem e na próxima aula trouxessem a resolução desse problema, né? Tive que trocar totalmente a questão das avaliações, né? Deixei de dar prova documental, né? Aquele dia da prova, porque se você faz uma prova em formulário, se são questões múltipla escolha, geralmente é o Google que faz a prova, né? Ou qualquer outra ferramenta aí, né? Existem sites, inclusive, que já têm as respostas prontas, né? Então, você precisa criar atividades onde o aluno reflita, onde o aluno questione. Então, eu encontrei a resolução de problemas como uma alternativa para que o aluno fosse avaliado de forma contínua, né? Então, foi um momento de construção, né? Então, criei a apostila, pensei no tempo de aula, né? Porque falar durante 4, 5 horas na aula presencial é uma coisa, mas será que na aula online o aluno continuaria motivado, continuaria interagindo comigo, visto que na casa dele, ou no escritório, ou no ônibus, ou no trem, no metrô, onde quer que ele esteja, ele tem outros ruídos, né, que podem prejudicar a participação dele, né? Hoje mesmo eu estava falando com um aluno e ele me disse: em casa eu tenho mais dificuldade porque ou tem um chamando, ou tem a TV que me distrai, então há mais distrações, né? Então, como deixar esse aluno comigo, sem se distrair tanto, né? Então, eu pensei em diminuição do tempo, em atividades mais lúdicas, em apostilas que pudessem instruir esse aluno de uma maneira mais objetiva, né, para o dia que ele tivesse queda de conexão, ou que ele tivesse problemas ou que ele não tivesse internet, né, que ele não tivesse à disposição uma internet, que ele pudesse acompanhar as aulas, né. E aí teve um momento da desconstrução, quando eu me senti totalmente perdida, o momento da construção, quando eu sentei e comecei a imaginar, e o momento da reconstrução, né, que eu acredito que é o momento que nós estamos vivendo hoje. Eu tenho a convicção, e eu gostaria que você comentasse, porque eu não tenho as respostas prontas, eu não sou a dona da verdade, né? Mas eu estou convicta de que as aulas não serão mais as mesmas, né? Inclusive na educação básica a gente vê as aulas híbridas, né? Eu acredito que é um sistema que veio para ficar. Outro dia eu estava falando com uma diretora de escola, de um colégio em São Paulo, e ela me disse que teve um aluno que se mudou durante a pandemia para Goiás e continua na escola, né? Então, é a possibilidade de você ser dono de uma escola, por exemplo, em São Paulo, e você ter alunos de Roraima, ou alunos do Acre, ou alunos de Rondônia, ou alunos do interior de São Paulo, né? Ou de outros bairros distantes de onde fica a sua escola, em São Paulo. Então, a pandemia, ela nos trouxe muita dor, mas também ela nos trouxe aprendizado, ela nos trouxe mudança de perspectiva, na minha opinião, né? Talvez era algo que já iria acontecer dentro aí de um prazo de 20 anos, né? E que isso foi adiantado, embora nós não estivéssemos preparados, né? E todo esse momento de reconstrução me trouxe um ponto interessante, me trouxe a percepção de que a sala de aula pode ser em qualquer lugar, né?
Se eu já acreditava que a sala de aula não se restringia ao ambiente onde ficam as carteiras, e sim a qualquer ambiente da escola, hoje eu vou um pouquinho mais além. Eu acredito que a sala de aula ela pode estar em qualquer lugar, né? Na minha sala, no meu quarto, no ônibus, na praça, no shopping, né? No metrô, em qualquer lugar, desde que eu tenha acesso a toda a tecnologia, né? Que infelizmente ainda nós temos que discutir sobre a ausência de tecnologia, ausência de exclusão digital, né? E assim, tem 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses que eu não entro, que eu não sei como é que está a faculdade onde eu dava aula, né? Eu não sei como é que está o ambiente lá. Mas é engraçado que quando eu estou dando aula, a sensação é que eu estou lá, né? Então, a pandemia trouxe dor, trouxe aprendizado, trouxe reflexão e trouxe uma nova noção de espaço, né? De nós entendermos que o nosso trabalho ele pode ser feito em qualquer lugar, desde que nós tenhamos as ferramentas para tal feito, né? E é isso. Hoje eu quis compartilhar a minha percepção sobre a pandemia, então, sobre esse momento do processo de ensino-aprendizagem tão complexo, né? Mas a pandemia nos trouxe a possibilidade de enxergar, na minha visão, a desconstrução, a construção e a reconstrução de uma maneira muito clara, de uma maneira muito factual, né? Muito concreta, né? Nós estamos vivendo isso. E aí eu queria saber de você, qual é a sua opinião, né? O que a gente pode refletir sobre essa questão desse momento que a gente está vivendo de reconstrução? Eu acho que nós já vivemos a desconstrução, vivemos a construção, estamos neste momento de reconstrução, de transformação. Qual que é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Eu agradeço muito pela sua participação. É uma grande honra, um grande prazer ter você aqui no nosso canal. Não deixe de se inscrever, de ativar o sininho das notificações e de deixar o seu comentário, o seu like e sugestões de novos vídeos para que a gente sempre possa trazer temas relacionados à educação, aos educadores e à importância da reflexão dentro do campo educacional. Muito, muito obrigada. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!